Boa noite, meninas, sejam bem-vindas. No programa de hoje, Você de Volta à Vida, eu ajudo mulheres acima dos 40 anos a acabar com a insônia, a perder peso e a ter ânimo na vida. Eu sou a nutricionista Marta Brasil, sou nutricionista especialista em emagrecimento feminino e em nutrição funcional, atuo em consultório no Rio de Janeiro e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre a menopausa e a insônia. Muito bem. Então, o que seria a insônia? Vocês sabem bem o que se trata esse tema e qual a relevância e importância da gente saber por que nós temos que agir rápido quando nós temos sintomas de insônia? Então, vou explicar para vocês hoje, fiquem até o final. Então, nós temos alguns tipos de insônia e eu quero explicar para vocês que a insônia pode ser diferente de perturbações do sono. Então, quando uma pessoa tem uma coisa, quando uma pessoa tem outra. Então, vamos lá. Insônia é quando você passa dos 3 meses com aquela dificuldade de dormir. Quando você começa a observar que ao longo de uma semana, durante 3 vezes no mínimo por semana, você está ou com dificuldade para adormecer, ou muito agitada a ponto do sono não vir, ou então você dorme e acorda várias vezes ao longo da noite, ou então quando você dorme aquele sono não é muito profundo, você percebe que é um sono assim muito superficial, de modo que você acorda com a sensação de que não descansou nada, não relaxou. Isso é o início do distúrbio do sono. Mas quando você passa uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses nesse ciclo, você pode ser classificada que você é uma pessoa que tem insônia. E o que é o distúrbio do sono? O distúrbio de sono seria uma fase anterior ao quadro de insônia. Seria quando você, por volta de um mês, mais ou menos, você tem dificuldade de dormir, ou por uma preocupação, uma morte de um familiar, ou porque você está estressado com algum evento, alguma coisa assim, presente, mas que pode ser passageira na sua vida. Então, durante um mês você resolveu aquele problema, você resolveu aquela situação, você volta à sua noite de sono, tranquilamente. Nós temos alguns tipos de insônia, então vou falar para vocês quais são os tipos de insônia que nós temos na literatura. A gente pode ter a insônia aguda, que é essa insônia que vai ser passageira, como eu acabei de mencionar. Ela não é relacionada a nenhuma doença crônica específica, mas nós também podemos ter também a insônia que é relacionada aos transtornos mentais, aos transtornos de humor. Aquela pessoa que tem muita ansiedade, aquela pessoa que está depressiva, que tem algumas questões melancólicas, pode ser que já comece a instaurar o quadro de insônia. Temos também a insônia ligada a algumas condições clínicas, aquele medicamento que você às vezes toma e que você sabe que acaba te deixando mais alerta, mais ligada, com dificuldade de adormecer, algum corticoide de uso crônico. Então, pode ser que você tenha uma questão clínica, pode ser um hiperparatireoidismo, né? Um problema na sua tireoide que faz com que você não consiga ter uma boa noite de sono, pode ser uma crise de asma, pode ser a própria insuficiência cardíaca que faz você ter falta de ar, dificuldade de respirar quando você adormece profundamente. E a outra insônia também pode ser caracterizada também quando você tem alguma questão que você não consegue associar a causa de fato. É como se você na verdade, você não entende a causa dessa insônia porque ela vem de um fundo hormonal. E agora que eu vou entrar no ponto que eu quero chegar. O que seria essa insônia decorrente de uma causa hormonal? Vamos lá. Voltando ao tema do episódio de hoje, eu quero falar sobre menopausa e insônia. Então vamos lá.
O que acontece com o corpo da mulher por volta dos seus 35, 40, 45, 50 anos? Ou seja, quando a gente começa a entrar na fase do climatério, que é o período que eu já expliquei, que é aquele período que antecede a chegada da menopausa, e muitas mulheres desconhecem até esse nome, climatério. Então, climatério precisa ser compreendido por nós mulheres que passamos dos 40 anos, para que a gente possa entender como cuidar de todos os sintomas, para que a gente possa entender a causa, a razão dos nossos sintomas, como insônia, como depressão, como ansiedade, como ganho de peso. Mas voltando ao assunto, a insônia ligada à questão hormonal tem a ver com o envelhecimento, com o passar dos anos. Por quê? Ao chegar nos 40, com a entrada dessa fase chamada climatério, que é uma fase que começa até 10 anos antes da sua entrada na menopausa, ou seja, se você entrou na menopausa com 46, 48 anos, você pode estar no climatério desde os 38 anos. Se você entrou na menopausa com 50, você pode estar no climatério desde os seus 40 anos. E nesse período chamado climatério, na fase da mulher, nós teremos alterações hormonais. Quais são esses hormônios? São os nossos hormônios da vida, os nossos hormônios femininos, que é a progesterona e o estradiol. Então, quando a gente começa a ter uma diminuição da progesterona, esse hormônio é um hormônio que é relaxante. É aquele hormônio responsável pelo sono da grávida. Por que que a grávida sente tanto sono? Algumas, né, têm um sono incontrolável na parte da tarde. Porque no sangue dessa grávida, a progesterona precisa estar lá em cima para acomodar o embrião, para acomodar aquele bebê, aquele ninho precisa estar formado até o final da gestação. Então, a progesterona é um hormônio que nós temos que começa a ser produzido lá da puberdade, responsável pelo relaxamento, responsável pelaquela sensação de, ai, estou relaxada. É um hormônio natural ansiolítico, não é? Ao invés de você tomar um medicamento para dormir, o seu hormônio ele funciona como um ansiolítico natural, ou seja, ele vai fazer com que você adormeça e durma muito bem a noite toda. Então vamos associar. Se cheguei no climatério, 40, 42, 45 anos, eu doso os meus hormônios femininos para saber. Vejo que a minha progesterona está lá no pé, é um sinal de alerta, que consequentemente vai influenciar na produção dos nossos hormônios, como melatonina, como além da melatonina, também outro hormônio vai ser influenciado, como o cortisol, hormônios da tireoide, a testosterona. Então, são hormônios que serão prejudicados por conta dessa nossa queda da progesterona no período do climatério. E o que acontece com essa questão da gente não conseguir dormir, da gente acordar de hora em hora, ou da gente ter aquele sono leve, aquele sono que você acorda com a sensação de que está muito cansada, que você quer continuar na cama? O que vai acontecer? Isso vai prejudicar a sua produção de melatonina, como eu já falei anteriormente. O que é a melatonina? Por que a gente não pode deixar de falar de insônia e falar da melatonina e da serotonina? Eu vou falar da melatonina. Quem já ouviu falar nessa substância, nesse hormônio chamado melatonina? Por que é tão importante a gente entender que nós deixamos de produzir adequadamente a melatonina e a serotonina nessa fase dos 40, que acabam acarretando essa questão da insônia? Por quê? A melatonina é um hormônio que é produzido aqui, no centro do nosso cérebro, por uma glândulazinha chamada pineal. Essa glândula é responsável por
produzir a melatonina quando anoitece, quando escurece, quando você fica no escurinho. E essa melatonina que vai ser responsável pelo sono reparador do seu corpo. Deu para compreender? Então, se a gente tem queda da progesterona no climatério, vamos tentar entender o ciclo. A gente tem prejudica a produção de melatonina. A produção de melatonina vai cair por conta dessa queda da progesterona. E aí a melatonina, uma vez prejudicada, ela vai prejudicar o nosso sono reparador. E o que a melatonina faz, além de garantir uma boa noite de sono? Ela é responsável também por ser um guardião das nossas células. Ela é responsável por nos proteger dos efeitos danosos que nós sofremos no nosso dia a dia por conta de poluição, por conta do nosso estresse do dia a dia. Quem aqui não está estressado no dia a dia? Ela vai nos proteger por conta de câncer, ela vai nos proteger por conta de doenças imunológicas, ela vai fortalecer o nosso sistema imune. Então, por isso que é muito importante a gente saber dessa relação dos 40 anos com a questão do hormônio que vai caindo, com a questão da melatonina que vai ser influenciada com o envelhecimento, com o passar dos anos. E aí a gente precisa tratar, a gente não pode deixar para chegar lá na menopausa para que a gente pense em cuidar disso, porque aí já pode ser tarde demais. Você já sofreu demais, você já teve muitas noites em claro. E aí, o que acontece no nosso dia a dia? Se a gente não dorme direito, o que acontece? Há uma forte relação também com o hormônio GH. O hormônio do crescimento, chamado hormônio do GH, também vai ser prejudicado por essa falta de melatonina no corpo. Então, o que é esse hormônio do GH? O hormônio do GH é importante também para reparar as nossas células que precisam ser... Vou dar um exemplo assim, é como uma célula que morreu e ela precisa ser engolida para que uma nova célula ressurja, exercendo todas as funções necessárias à vida daquele corpo. Então você quebra esse ritmo de renovação celular, você quebra esse exército protetor de doenças malignas que possam vir a surgir por conta desse descontrole todo hormonal. E aí, uma outra coisa também que pode acontecer é você acordar com mau humor, você vai ficar irritada, dificuldade de concentração, aquela névoa, né, que a gente dá aquele esquecimento, parece que não lembra mais de nada como antes. O dia não produz. Se o dia não produz, a gente não trabalha bem, a gente fica mais irritado, a ansiedade aumenta mais ainda, o corpo não relaxa. E aí o que acontece também, isso vai influenciar também no seu apetite. Já tem muito estudo comprovando que se você não tem uma boa noite de sono, você vai ter vontade de comer alimentos gordurosos, alimentos açucarados. Então, é um fator que vai desencadear o ganho de peso. E aí, o que acontece? Se nós estamos com todo esse desequilíbrio hormonal, nós estamos vivendo um colapso metabólico. É um verdadeiro colapso. E aí a proteína ligadora de hormônios sexuais, que é a nossa SHGB, que é uma proteína ligadora dos nossos hormônios sexuais, vão ativar essa verdadeira guerra no nosso corpo, porque nós estamos em baixa desses hormônios sexuais femininos. Então, ela vai aumentando a concentração também no sangue e não tem hormônio para captar. Então, por que eu estou explicando toda essa linha de raciocínio? Porque uma vez que a gente entende o que está acontecendo com a gente, uma vez que a gente entende todo o mecanismo, toda a fisiologia natural do corpo, a gente consegue
entender a importância de se manter ou então melhorar o estilo de vida. Como melhorar o estilo de vida? Então, eu não posso ser rendida pelo amor, eu não posso me entregar, então, à insônia, me entregar, então, ao quadro depressivo, se enchendo de remédios, remédios, remédios. Alguns casos que não são controlados, o que eu vou falar aqui, mudança de estilo de vida, com alimentação saudável, realmente requer um tratamento medicamentoso mais específico. Mas o que eu observo no dia a dia do consultório, de diversas mulheres que eu atendo, é que, na verdade, parte-se logo para o medicamento, para o tratamento antidepressivo, para o tratamento ansiolítico. Se você está com raiva, vai para o calmante, e não se trata a causa, que é você entrar em harmonia e equilíbrio hormonal. Por isso se faz tão importante manter o equilíbrio dos nossos hormônios. E aí eu vou explicar para vocês por que é tão importante, então, mudar o estilo de vida. Porque se você é uma pessoa que tem hábitos alimentares que favorecem a essa insônia, como tomar cafezinho até tarde da noite, fazer refeições pesadas, jantar à tarde da noite, não precisa nem ser uma comida pesada, mas eu vejo que às vezes as mulheres, por conta da sua rotina, deixam para jantar 9, 10 horas, 10h30, 11 horas da noite. Então, vai na contramão. Você jantar, se alimentar, você vai ativar as vias metabólicas da digestão, então você vai tirar totalmente essa questão da produção, a produção correta da melatonina. Então você vai na contramão e você acaba acentuando mais o seu grau de insônia. Outro ponto também, se você é uma pessoa que fica ligada no computador, nas telas, precisa fazer a higiene do sono. Deu para perceber como nós temos coisas que nós conseguimos alcançar com as nossas mãos, antes mesmo da gente entrar em colapso, se desesperar e acabar com a nossa saúde, acabar com a saúde da família, né? Porque a gente acaba descontando em quem está dentro de casa, quem está mais perto da gente, nos filhos, perde a paciência com o marido, nem a gente mais se reconhece. Então, vamos começar como? Vamos começar evitando levar celular para a cama. Vamos fazer a refeição e bota o celular em outro cômodo. As pessoas estão com o hábito de fazer suas refeições mexendo no celular, mexendo no WhatsApp. Vamos deixar esse celular em outro compartimento da casa. Vamos evitar o uso de telas com pelo menos 2 horas antes de ir para a cama. Utilizar telas, pelo menos se você não consegue, mas pelo menos que 3 a 2 horas antes de você dormir, de você ir para a cama, já vai ser de grande valia. E vamos tentar substituição daquele cafezinho da tarde, ou lá das 18 horas, aquele cafezinho depois do jantar, se você toma, por que não tentar um chazinho? Nós temos fitoterápicos que podem fazer com que a gente durma, que a gente vá tratando a tempo dessa insônia. E agora eu quero falar para vocês a importância da nutrição na insônia. O que a nutrição tem a ver com isso? O que a alimentação vai ter a ver para mudar agora essa questão da insônia, para você começar a mudar hoje? Tem muito a ver, porque com a baixa dos nossos hormônios, como eu falei lá no início, o que a gente vai ter? A gente vai ter a queda da melatonina, a gente também vai ter uma dificuldade na produção de serotonina. Serotonina é outro hormônio que eu quero falar para vocês, que é responsável pela a sensação de paz, de bem-estar, de alívio, de sonolência, de relaxamento. Ela atua em conjunto com a melatonina. Então, não basta só a gente pensar na melatonina para dormir, a gente tem que pensar também na serotonina.
que eu canso de falar na serotonina. E como é que a gente produz esse hormônio no sangue? Se já está esse colapso, né? Se já está essa questão hormonal complicada. Aí eu preciso repor a minha alimentação das vitaminas que vão formar a serotonina. Quais são as vitaminas? Vitamina metilfolato, que é a vitamina B9, a vitamina B6, que é a piridoxina, a vitamina do complexo da tiamina, a B1. Eu preciso pensar também não só nas vitaminas, como também nos minerais, como o cromo, que vão ser responsáveis de formar essa serotonina no corpo. E aí, onde é que eu encontro essas vitaminas? O magnésio também, fundamental também para a formação da serotonina. E onde eu encontro? Eu encontro na banana, nas nozes, nas leguminosas, eu encontro nas castanhas. Vocês estão percebendo como é super importante, antes da gente partir para uma suplementação, pois, em alguns casos, a gente precisa sim suplementar esses nutrientes para que a gente consiga ter uma boa noite de sono, mas antes de suplementar, a gente precisa corrigir, observar se esses alimentos fazem parte do nosso dia a dia. Como eu falei, a banana, como eu falei, as castanhas, as nozes, as leguminosas, como feijão, grão de bico, lentilha, os próprios vegetais verdes puros, por conta do magnésio também. Então, antes da gente pensar na suplementação, a gente tem que tentar ajustar a alimentação. Não adianta a gente pensar numa cápsulazinha, num suplementozinho que tenha todos essas vitaminas, esses minerais que eu acabei de falar para vocês, se eu não começo com a alimentação. Se eu não começo fazendo com que o meu fígado trabalhe eliminando as toxinas do meu corpo. Por quê? Eu preciso fazer com que o meu fígado trabalhe eliminando todas essas toxinas que vêm da poluição, que vêm dos medicamentos que nós tomamos, que vêm dos produtos que nós utilizamos no cabelo, na maquiagem. Então, todas essas toxinas, produtos químicos que nós entramos em contato diariamente, são metabolizados no nosso fígado. Então, é muito trabalho, são muitos anos para um fígado que fica refém, sem que a gente dê, vamos dizer, a mola que vai dar a força para ele poder continuar nos ajudando. Então, outra coisa muito importante para que a gente tenha essa boa noite de sono é a gente enxugar a nossa alimentação. Eu digo que a gente limpar a nossa alimentação do que a gente está hoje acostumado. Muito sódio, muito glutamato monossódico. O que é o glutamato monossódico? É um realçador de sabor que está presente em muitos produtos industrializados, em produtos congelados, em biscoitos. Então, acaba sendo um componente que faz com que esse fígado adoeça mais. Então, mais um motivo para a gente pensar em jogar as vitaminas, jogar os minerais certos para que a gente ajude esse fígado a eliminar essas toxinas. Porque, uma vez ele eliminando essas toxinas, ele vai ser capaz também de regularizar esses nossos níveis hormonais. A nossa produção hormonal, como eu já falei, tanto da melatonina como da serotonina, ela vai tentar se equilibrar também. E também não podemos também descartar a questão do cortisol. O cortisol é outro hormônio que no final do dia precisa estar baixando. Então, cuidado com o tipo de alimento que vocês comem à noite. Por quê? Eu escuto muito as pessoas com medo de comer carboidrato depois das 18 horas. Não demonizem o carboidrato. O carboidrato, ele é importante até para a gente baixar o nosso cortisol. Eu não estou falando do carboidrato da bolacha d'água, o carboidrato da torradinha, eu estou falando do carboidrato oriundo de comida de verdade. A comida que você não vai desembalar, a comida que você vai pegar ali
vai preparar na sua panela, vai tirar da sua geladeira, entendeu? Então, isso também tem muito a ver. As pessoas param bruscamente de comer o arroz, de comer o feijão, as pessoas param de comer os legumes, numa coisa achando que aquilo vai engordar, no entanto, você está desregulando a sua produção de cortisol. Então, o cortisol que precisa baixar no final do dia, ele vai ficar mais alto ainda, por conta que você não tem o carboidrato que vai atuar nessa diminuição, nessa depuração do cortisol no final do dia. Ele precisa estar alto durante o dia, para você ter energia, pensamento rápido, para que você realize as suas tarefas ao longo do dia. Mas no final do dia, ele precisa estar baixo. E a gente baixa comendo comidas certas. Então, nós falamos da melatonina, nós falamos da serotonina, nós falamos do cortisol e temos também a questão da testosterona, que é outro hormônio também que vai diminuindo com o passar dos anos nas mulheres. Então, por volta dos 40 anos, é mais um hormônio também que se encontra em declínio. E aí, como é que a gente faz para produzir, para que esse hormônio não vá para o pé? Vamos lá, fontes boas de gorduras. Os hormônios sexuais, tanto a progesterona, como o estrogênio, como a testosterona, eles precisam de gordura boa para poder formar a estrutura dele. Então, o que eu preciso comer? Vamos pensar então nas oleaginosas, na castanha de caju, vamos pensar também no abacate, no uso de azeite na salada. Vamos pensar também em usar a gordura, mas de uma forma que a gente use não exageradamente, que a gente não use como fritura, mas que a gente use como um agregado da nossa alimentação que não precisa ser excluída. As pessoas às vezes têm muito medo de adicionar azeite às saladas, de comer abacate porque acha que vai engordar, demoniza, exclui as gorduras, quando nós sabemos que as gorduras elas também são importantes nas doses certas, nas quantidades certas, para poder fabricar o hormônio, ajudar na produção da testosterona. E como eu não poderia deixar de falar, atividade física. Atividade física também acaba sendo fundamental para que a gente aumente a produção de testosterona, para que a gente baixe o cortisol, que é o hormônio do estresse, para que a gente aumente as endorfinas com a produção de serotonina. Então, atividade física também, para quem ainda não faz. Vamos pensar em começar. Para quem está totalmente parada, para quem está sedentária, mulher, meninas, se vocês estão sedentárias, vamos pensar. Se você não quer entrar numa academia agora, se você não pode fazer uma hidroginástica agora, mas vamos pensar em, pelo menos, começar com uma caminhada, 3 vezes por semana. Vai ser muito importante também para que a gente saia dessa coisa, desse desânimo, porque você desanimada, você vai ficar de frente para a televisão e vai querer só comer. Então, você precisa fazer algo por você. E a atividade física já está muito mais do que comprovado que vai ativar os seus hormônios que vão te dar a sensação de felicidade. A serotonina é o hormônio da felicidade. Então, já que o meu corpo, depois dos 40, ele vai, de certa forma, me sabotando com a questão hormonal, então eu preciso agir para que eu não sofra quando eu chegar realmente na menopausa. Porque lá na menopausa, gente, a coisa tende a complicar mais. Quando a gente está na menopausa de fato, aí realmente a questão é ficar mais agravada ainda. Aquela insônia pode piorar. A osteopenia, que é uma outra coisa também que a gente vai conversar, também pode virar uma osteoporose. E a melhor forma da gente evitar a osteoporose é a atividade física. A atividade física vai estimular o cálcio no nosso osso.
O cálcio, a produção de cálcio vai ser depositada no nosso osso, porque vai estimular uma célulazinha chamada osteoblasto, e aí a gente não vai ter riscos de sofrer com osteopenia e no futuro, pior ainda, com osteoporose. Então, é um assunto assim muito amplo. Eu não vou falar mais porque tem muita coisa. Daqui a pouco eu vou estar confundindo a cabecinha de vocês. Mas eu queria deixar esse recado para a gente refletir tudo aquilo que eu acabei de falar e pensar o que hoje eu vou fazer para mudar a situação que eu tenho hoje. Se eu estou com insônia, se eu estou com indisposição, estressada, se eu estou me sentindo mal, se eu estou ganhando peso, o que eu vou começar a fazer a partir de hoje para mudar e para que eu me olhe no espelho e passe a me reconhecer, a reconhecer aquela mulher de 10, de 20 anos atrás, tá bom? Um grande beijo!